Olá, turminha do 7º ano, muito bem-vindos a mais uma videoaula de robótica. Hoje vamos continuar desde aquele conceito que nós paramos ali na semana passada, falando um pouquinho mais do nosso curso aqui de robótica da parte 5, onde nós vamos falar agora sobre a parte 6 do fluxograma de um semáforo inteligente. Se você perdeu o foco, se você não sabe onde estamos, volta aí na aula anterior, verifica qual foi o projeto que nós tivemos aí para visualização e que você possa entender completamente tudo o que está sendo falado aqui. Nós já vimos aqui os tipos de fluxograma que podem ser gerados, nós já falamos aqui sobre essas saídas, sobre essas entradas, sobre as subrotinas, nós falamos no projeto em si, sobre a construção desse projeto, como você pode perceber, sobre o nosso próprio Modeling System 3.6, onde você pode ver as teclas, as entradas, as saídas, de que maneira utilizar para esse farol inteligente que nós estamos aqui construindo. Então, agora nós vamos partir de onde paramos para que possamos compreender de que maneira vai ficar até o final, tá bom? Então, nós paramos aqui nessa parte, aqui na página 14, aonde nós vamos continuar a partir daqui, fluxograma de um semáforo inteligente. Então, nós fizemos o fluxograma do semáforo comum, né? E agora você vai aprender como utilizar esse semáforo em comum, essa programação do semáforo comum para um semáforo inteligente. Como sabemos, o semáforo inteligente modifica os tempos em que as cores do semáforo permanecem ligadas, de acordo com os horários de maior e menor fluxo de carros. Para que isso seja possível, serão necessários pelo menos 2 fluxogramas, um para horário de menos fluxo e um para horário de mais fluxo. Como anteriormente fizemos o fluxograma para o horário comum, devemos agora fazer um fluxograma para o horário de maior fluxo de carros, sem apagar o anterior. Então, o fluxograma do horário de maior fluxo de carros será muito semelhante ao de menor fluxo de carros. Portanto, utiliza-se o recurso de copiar e colar do fluxograma. Tá? Então, essa função de copiar e colar é muito importante justamente por isso. Você pega algo pronto, usa a função copiar e depois a função colar no espaço vazio, né? Após duplicar o fluxograma principal, lembrando que você já sabe a essa altura, né, o que é um fluxograma, né, turminha? Fluxograma é nossa programação em blocos para que possamos falar com nossos projetos de forma que nós utilizamos para que possa construir uma programação e que possamos fazer esse projeto funcionar. Então, tudo isso, essa construção em blocos, é chamada de fluxograma. Então, após duplicar o fluxograma principal, devemos fazer algumas alterações nesse novo fluxograma, nesse que nós acabamos de colar aqui. Aumentamos, então, o tempo, viremos em tempo no nosso bloquinho de aguardar, e vamos aumentar o tempo do semáforo para carros quando estiver aberto. Então, nosso tempo estava 10, vamos trocar ele para 15 no 2, tá bom? Reduzimos, então, o tempo do semáforo para carros fechado. Então, o tempo estava 5, trocamos para 3 segundos. Então, ok. Veja como devem ficar os fluxogramas. Veja só, gente. Nada de mais de difícil, né? Essa modificação mais fácil, esse copiar e colar e modificar depois, não é? Então, os fluxogramas se encontram agora como rotinas em paralelo. Porém, nosso objetivo é que cada rotina funcione de uma vez e não ao mesmo tempo, tá bom? Dependendo apenas da luminosidade, ou seja, se está mais claro, se está mais escuro, tá? Então, para que possamos continuar, vamos fazer da seguinte maneira. Apague o bloco iniciar das 2 rotinas e as linhas de loop. Como vocês viram, nós temos aqui o iniciar e a linha de loop. Então, nós vamos apagar essas linhas de loop e o botão iniciar de cada uma delas. Tá? Então, como você pode perceber, nós vamos apagar cada uma delas. Olha aqui, ó. O que nós vamos apagar aqui, tia? Nós vamos apagar o iniciar daqui e nós vamos apagar o iniciar daqui. E nós vamos apagar a ferramenta de loop, que é essa ferramenta aqui azul, que eu estou colocando aqui em azul agora, tá bom? Com essa linha azul, aonde nós iremos apagar, ok? Feito isso, nós teremos o seguinte, ó. Os fluxogramas estão aqui agora, para que a gente possa continuar. Apagamos,
tá? De acordo com o que a tia Fran mostrou aqui para vocês, como se tivéssemos aí deletado, ficou assim, ó. Sem apagar as rotinas, nós não apagamos as rotinas, apenas o bloco iniciar de cada uma delas e a nossa seta que transforma ele em loop, tá bom? Então, sem apagar as rotinas, adicionamos um novo bloco iniciar e em seguida um bloco de decisão acima das duas rotinas principais. No bloco decisão, selecionamos a entrada val 0, que é onde o sensor de luz on-board está conectado e criamos então uma condição para a leitura maior que a luminosidade de 150. Então, tia, se a gente usar o botão iniciar, por que nós apagamos ele? Porque agora nós vamos usar uma outra função, um botão iniciar. Ele não vai entrar ali na função de iniciar e já mandar a saída ligar, tá? Ele vai aqui entrar na função de iniciar e vai ter um bloquinho de decisão em seguida, que é esse bloco aqui, dizendo o seguinte, nós vamos ver a condição se val 0 maior que 150 e ok. Isso vai medir a luminosidade, tá? Lembra daquilo lá que a gente estava falando? Maior e menor luminosidade? Maior luminosidade, manhã até a tarde. Menor luminosidade, tarde para a noite. Então, no nosso exemplo, a intensidade de 150 servirá como valor base de comparação. Se a intensidade for maior que 150, estará entre manhã e tarde. Lembra do que eu falei, turminha? E o fluxo será menor. Se o sensor captar uma intensidade menor que 150, estará entre tarde e noite, havendo maior fluxo de carros e necessitando da modificação nos tempos das cores do semáforo. Lembre-se que para observar os valores de leitura do sensor de luz on-board no painel, é necessário que o botão S-Luz do microcontrolador Modelix 3.6 esteja ligado. Então, sendo assim, conectamos a opção sim e não do bloco decisão, de acordo com o que o grupo definiu. Fechamos, então, os loops no bloco decisão. Então, depois de colocar esse iniciar aqui, vai servir para as duas rotinas, e o botão aqui, onde um determina se é maior, como vocês viram, ó, se val 0 maior que 150 e a resposta for não, então quer dizer que temos menor luminosidade, então temos essa ação aqui, ó. E se a resposta sim, então nós temos essa outra atitude aqui. Então ficou dessa maneira o nosso fluxograma principal, utilizando ali como sensor de luminosidade, que define que se o valor for maior que 150, então quer dizer o quê? Tem luminosidade, não tem luminosidade, o que vai acontecer, tá? Então, feito isso, é que acontece ali o tempo das saídas dos veículos, o tempo maior ou menor do fluxo de carros. Então, se nós temos aqui uma condição de menor luminosidade, queremos dizer que está entre tarde e noite. Então, o fluxo de carros é maior, as pessoas estão voltando para casa, dos seus trabalhos, e de manhã, dependendo do horário também de maior luminosidade, nós temos aqui um pico menor, tá bom? Então, feito isso, nós tivemos aqui como um semáforo inteligente é criado a sua programação. Passamos agora, então, a conhecer um dos mais incríveis recursos do software Modelix System, a aquisição de dados. Parte 1 da aquisição de dados, turminha. A aquisição de dados é de extrema importância em sistemas, onde se precisa monitorar os eventos de um determinado processo. Seja a leitura de um sensor ou o tempo de um acionamento de um atuador, com esse recurso pode-se saber quantos componentes foram acionados e por quanto tempo, permitindo melhorar o processo, modificando os tempos de acionamento entre os eventos. Então, na parte 2, temos o seguinte: desenhos de gráficos com o software Modelix System. O software Modelix System possui um recurso gráfico de aquisição de dados, não é isso que nós estamos falando nesse momento, aquisição de dados? Então, vamos entender como isso funciona, tá bom? Onde é possível observar o estado de todas as entradas e saídas do microcontrolador. Esse recurso gera gráficos em tempo real a partir das mudanças nas entradas e saídas do Modelix 3.6. Para utilizar esse recurso, basta selecionar a opção mais, encontrada acima da nossa barrinha de estados aqui, do software Modelix System,
Como vocês viram que a janela do nosso software, né? Tem esse nome mais e é onde a gente clica. Então, na caixa de diálogo, selecionamos a opção gráfico. Como você pode perceber, vai aparecer essa caixa quando você clica na opção mais. Então, clicaremos na opção gráfico. Com o recurso acionado, uma janela de geração de gráfico será aberta. Acionamos, então, a aba no lado esquerdo. Todas as entradas e saídas disponíveis aparecerão como opção para que sejam selecionadas. Escolhemos, então, a entrada na lógica val 0. E a janela abre e fica assim, ó. Então, entramos no modo conectado, em clique para conectar, aguardando a tentativa de conexão, tentando conectar. O software indicará o sucesso na conexão quando aparecer conectado. Nós usaremos esse recurso para observar graficamente a variação da leitura do sensor de luz on-board conectado à entrada val 0 do software Modelix System. Para utilizá-lo, é necessário pressionar o botão S-Luz no Modelix 3.6, verificando se o LED do lado esquerdo do botão ficou aceso. Então, dá uma olhadinha, né, sempre, antes de continuar, quando nós temos algo a observar, para que possa perceber se a ação foi concluída ou não. Então, fazemos com que o sensor de luz on-board capte diferentes intensidades de luz, enquanto o gráfico é gerado e após 1 minuto, nós apertaremos Stop. As saídas podem ser observadas somente quando acionadas pelo fluxograma, e os sensores digitais podem ser observados quando as saídas são transformadas em entradas. Parte 3, propriedades do gráfico. O recurso gráfico do software Modelix possui diversas opções de configuração, para que os gráficos possam ser observados de forma mais clara. Então, nós teremos que gerar um novo gráfico na leitura do sensor de luz. Esse gráfico, gente, nesse momento, você não precisa se preocupar, apenas para entender que nós podemos gerar gráfico de intensidade de luz para adicionarmos ao nosso projeto uma solução completa. Ou seja, se nós queremos medir o horário exato da luz, se é pela manhã, se é pela tarde, se é no comecinho da manhã, se é no final da tarde, isso também varia de acordo com a condição climática, tá bom? Então, isso acontece muito, porque em dias chuvosos ou mesmo no inverno, nós temos ali um sensor de luz com uma faixa de luz muito menor, porque o que acontece? O sol se esconde e os dias frios não têm intensidade de luz. Então, na aba ao lado do nome do sensor de luz, podem se encontrar as propriedades do gráfico. Então, veja aqui a explicação das configurações mais importantes dentro do software. Essa parte aqui altera a cor do gráfico. Quando diz cor do eixo, você pode trocar pela cor que você quiser do seu gráfico. Preencha a área abaixo do traço, caso você queira um preenchimento ali, concreto e cheio. E aqui, se você modifica o valor do eixo vertical, tá? Caso você queira utilizar, nós vamos ver isso com exemplos, tá bom, turminha? Não se preocupe. Então, aqui nós temos um exemplo de altera a cor do gráfico. Olha aqui, ficou em azul. Preenche o gráfico, olha aqui, quando fica preenchido. E modifica o valor do eixo vertical. Então, ele vai de acordo com a variedade do que foi a intensidade de luz, modificando para maior ou menor o seu eixo. Opções de aquisições de dados. Além das configurações dos gráficos, também é possível modificar as configurações de aquisição de dados, selecionando as propriedades do recurso gráfico. Tá? Então, nós temos aqui, ó, no nosso software, a seguinte maneira de fazer. No 1, tá? O 1 está aqui, ó. Define o tempo entre cada um dos seus pontos de registro do gráfico. Quanto menor o tempo, maior a precisão. 2, define por quanto tempo será feito o registro. Se é em minutos, se é em segundos. 3, define. Olha aqui, o 1 está aqui, tá, turminha? 2, e agora nós estamos falando do 3. Então, define se após o término do tempo de registro, o gráfico será finalizado ou não. Então, você pode dobrar a duração e descartar todas as outras leituras, ou interromper o registro de dados após o período mencionado aqui no caso
2 minutos, não foi esse o tempo que nós utilizamos? Sim, aliás, 4. Vamos para o 4 agora, onde diz o seguinte: defina o número de colunas verticais no gráfico para maior ou menor precisão da leitura. Então, você pode definir 10, 12, fica por seu critério, do seu grupo, quantas colunas você prefere que tenha no seu gráfico. E, por fim, o 5, nós temos aqui, gera um arquivo compatível com Excel, onde são criadas tabelas, que nós chamamos de planilhas, com os valores de cada entrada e saída. Ok? Então, feito isso, nós temos aqui a estrutura mecânica, que será mostrada para vocês de acordo com os gráficos que serão utilizados, ok? Então, essa estrutura mecânica, a montagem mecânica, abrange a lista de peças que precisaremos para o nosso projeto. Então, na nossa plataforma aí de estudo, nós temos sempre o uso de um projeto para a inserção da programação. Então, nesse caso, precisaremos de 2 plataformas 5x15, 2 plataformas L 5x12, uma viga 3D de 7 furos, uma viga 3D de 5 furos, 4 parafusos de 20 milímetros, 4 parafusos de 6 milímetros, 8 porcas comuns. Então, começa aqui a montagem, né? No passo 1, junção dessas 2 peças, sempre lembrando que os parafusos e porcas estão contornados pela cor que você precisa. No passo 2, até mostrando, inclusive, que o parafuso que vai ser utilizado está contornado pela cor laranja. E o acabamento, no passo 3, contornado pela cor marrom, que são as porcas comuns. No passo 4, a inserção dos parafusos também da cor laranja, contornado pela cor laranja. No passo 5, mostrando como ficou após a inserção da peça. No passo 6, acabamento com porcas comuns. Passo 7, a utilização aqui também de mais uma barrinha, né? E no passo 8, mostrando que os parafusos agora são parafusos contornados pela cor vermelha. Então, o acabamento feito pelas porcas comuns. E no passo 10, temos aqui mostrando que também utilizamos os parafusos contornados pela cor vermelha e o acabamento com as porcas comuns. E como está ficando a estrutura. Para a conexão elétrica, utilizaremos um microcontrolador Modelix 3.6, um LED vermelho, um LED amarelo, um LED verde, um sensor de luz, 10 parafusos de 20 milímetros e 10 porcas comuns. Então, nós utilizaremos aqui nessa inserção, ó, o uso dos parafusos contornados pela cor laranja, acabamento com porca comum, uso de parafuso da cor laranja, aliás, da cor vermelha, perdão, a inserção das peças, acabamento com as porcas comuns, estrutura montada e o uso dos parafusos contornados pela cor vermelha, acabamento com as porcas comuns, que são contornadas pela cor marrom, uso de peças, aonde você insere ali também, uso dos parafusos contornados pela cor vermelha, acabamento com a porca comum, aqui, como está ficando até o momento, inserção dos parafusos contornados pela cor vermelha, acabamento feito com as porcas comuns, como está até agora o projeto, LED verde conectado à saída 11, então, obrigatoriamente, o LED verde deve ser conectado à saída 11. E, então, aqui, o LED amarelo deve ser conectado à saída 10, como mostrado aqui. O LED vermelho conectado à saída 9. O sensor de luz deve ser conectado à entrada A1. E, então, deveremos construir o nosso fluxograma. Porém, até aqui, eu espero que vocês tenham visto que essa parte é muito importante, o uso dos parafusos e porcas de acordo com o que está sendo mostrado. Tá? Na próxima aula, nós vamos ver a parte do fluxograma. Mas é bastante interessante perceber e entender que cada uma dessas peças, do uso dessas peças, são justamente para que você possa entender aqui que a programação, ela depende da estrutura mecânica conectada diretamente aonde está sendo pedido. Por exemplo, aqui na entrada A1, precisa conectar corretamente o sensor de luz. O LED vermelho precisa ser conectado corretamente à saída 9. E já o LED amarelo deve ser conectado à saída 10. Então, na próxima aula, nós vamos ver o fluxograma, tá bom?
Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula.